Bom dia, irmãos. Cumprimento os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, né? Como orei, um dia maravilhoso, né? Um dia de sol, que o Senhor nos concedeu a bênção, né? Da vida, da saúde mesmo. Alguns meio que com dores, com indisposição, mas estamos com vida. Se estamos sentindo dores é porque estamos vivos ainda, né? Quando parar de sentir dor, talvez já não, é um problema às vezes, né? Mas, irmãos, vamos estar continuando o nosso estudo dessa manhã. E eu convido os irmãos a estarem abrindo nossas Bíblias em Tito. Tito capítulo 3. O tema do nosso estudo dessa manhã é, seguindo a apostila da jornada do discipulado, a convicção na regeneração. Pois nós vamos, no final desse estudo, ter essa convicção em nossos corações, dessa nossa regeneração. Glória a Deus por isso, irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Todos achamos? Está ali. Vamos ler. Tito, capítulo 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Como nós já oramos, vamos já partir para o nosso estudo nessa manhã. Seguindo o processo de cada um de nós vimos já 2 estudos em que Deus nos escolhe. Aqui, Rubens me escolheu. Depois que ele nos escolhe, ele nos chama. Foi o estudo que o Walter deu domingo passado. Escolheu Rubens. Vem. E é um chamado que não teve jeito. Vem, Rubens. Não tem nada de ser rejeitar, não, camarada. Pronto, estou te chamando e pronto. Foi o que nós vimos domingo passado, que quando Deus chama, quando Ele escolhe, Ele chama, nós não conseguimos resistir. E após esse chamado, irmãos, há algo grandioso que acontece na minha vida e na sua vida. Há uma regeneração. Porque quando nós lembramos e olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando nós estávamos sem Cristo em nossas vidas, nós estávamos como o quê? Mortos, como ovelhas, indo para onde? Era fato, era algo que estava já marcado para nossas vidas. E aí, como nós vimos no texto aqui, não dependia de nós, não foi algo que ação nenhuma nossa, mas pela misericórdia e o amor de Deus, olhou, escolheu, chamou, e aí vem essa convicção que nós vamos ter com o nosso coração, que depois dessa escolha, desse chamado, Ele nos transforma, Ele nos dá nova vida, dá um novo homem. E aí nos regenera. Regenera porque estávamos mortos. Como morto, nós bem sabemos, olhando para a vida prática, humanamente falando, se deteriorando ou deteriorado, que precisava de quê? Quando você olha para o morto, que se fosse o caso, você precisa renovar, precisa regenerar, trazer de novo ao que era antes que nós perdemos lá no Éden. Regeneração, irmãos. Então, após nós sermos chamados eficazmente por Deus, ocorre em nós essa regeneração, um novo nascimento. Irmãos, isso é algo grandioso demais. É algo que nós temos que nos alegrarmos com esse feito grandioso de Deus em nossas vidas, irmãos. Usando a palavrinha que o Walter gosta de usar, essa tranqueira aí. Irmãos, Deus olhou e falou, mas que tranqueira aí, viu, Andrezão?
Mas dessa tranqueira aí eu vou fazer um novo homem. Vem. Irmãos, é algo maravilhoso quando nós nos deparamos com essa realidade e essa verdade que Deus traz na sua palavra para nós. Uma mudança na nossa vida, um regenerar, um transformar e para melhor. Muitas vezes, voltando a exemplos humanamente, vou fazer uma reforma. O troço, às vezes, que você vai fazer fica pior do que estava antes. E dependendo de quem está fazendo a reforma, o material que está usando, a coisa fica pior do que antes. Acontece, Walter. Mas isso é olhando para nós, humanamente falando. Quando tentamos de nós mesmos fazermos algo. Mas Deus não, irmãos. Deus é maravilhoso, é grandioso, Ele é soberano. E quando Ele faz bem, Ele faz perfeito. E o regenerar dEle é algo grandioso que nós vamos ver, meus irmãos, que isso é um dos pilares fundamentais na nossa fé, que é um ato soberano de Deus, a vontade soberana de Deus. Não, como vimos no texto, mais uma vez, esse texto aqui, tínhamos 3 textos aqui de referência, eu preferi esse, porque esse está mais bem encaixado, bem explicado quanto ao que nós olharemos nessa manhã, quanto a quando nós olhamos para nós e vemos a nossa realidade diante de Deus. Esse texto e essa realidade mostra quem o homem é, quem o homem era e quem é Deus. Muitas das vezes, o orgulho humano tenta inverter as coisas, tenta inverter a realidade espiritual, tenta diminuir, tirar a glória e soberania de Deus e trazer para o homem, eu que estou indo para Deus. Eu decidi ir para Deus, isso não é realidade, isso não é fato, irmão. Muitas das vezes tem esse ensinamento por aí. Eu decidi ir para Deus, eu vou lá para Deus. Eu de mim mesmo escolhi e vou, e nós bem sabemos que a realidade não é essa. A Bíblia nos mostra que o homem estava ali sem ação, sem querer, sem vontade nenhuma, morto, não tem ação, não tem vontade própria, não tem energia própria, não tem nada de si. Foi Deus com o seu olhar misericordioso, amoroso, olhou para o homem e o escolheu e o chamou. Até essa questão da escolha, nós vimos que é meio... Se for olhar aos olhos humanos, como assim Deus só escolheu um? E não escolheu o B? Irmãos, é sobre a soberania de Deus. Não cabe a mim interpelar Deus e brigar com Deus a respeito disso. É a vontade soberana de Deus. E aí, então, irmãos, nós vemos aqui que esse novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. É um ato divino, não humano. Não depende de esforços pessoais, decisões emocionais, méritos próprios. Eu estou aqui porque eu sou um cara legal. Deus olhou para mim, não, Rubens ali, eu tenho que chamar esse camarada, esse cara é bom demais, gente. Não existe isso, irmãos. Assim, olha, essa aí mesmo, essa eu vou escolher. Não foi assim, irmãos, não é assim. Nada que eu faça, nada que eu pudesse fazer, interferiu nessa atitude, nessa ação de Deus, nessa escolha de Deus. E quando nós olhamos lá em João capítulo 1, nós vamos ver a respeito disso, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, irmãos. Essa escolha veio da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Não foi algo que partiu de mim.
Esse texto de João esclarece que aqueles que receberam a Cristo e creem em seu nome se tornaram filhos de Deus. Nós fomos classificados a filhos. Teve uma classificação, de mortos para filhos. Olha só, que maravilha, que passo que foi dado. Promoção, tá vendo? De piso de fábrica para gerente. Era o peãozão lá. Botava a mão na massa para ir para trás da cadeira lá. Fica igual o Paulo, só mandando. Ô, glória. Não veio da minha vontade, mas da vontade de Deus. E isso indica que a regeneração, isso é importante, irmãos. Ela vem anterior à fé. Olha como é que é o processo. O processo. Deus inicia o processo concedendo a vida espiritual ao pecador. A fé, então, vem, portanto, é um resultado da regeneração. Então, assim, eu vou crer, Deus vai me chamar, Deus vai me escolher, vai me chamar e vai me regenerar. Então, vamos voltar para o início? Deus escolhe, Deus chama, Deus regenera. Depois desse processo que você é regenerado, numa nova vida, aí você passa a crer. Porque até mesmo a fé que você recebe, que você tem, vem de quem, Paulo? Vem de Deus, irmãos. Porque se nós invertermos as situações, vai acontecer algo perigoso. Aquilo que eu falei, vamos tirar a glória de Deus e vamos transmiti-la para o homem, transferi-la para o homem, e nós não temos esse poder. Isso não vem de vós. É presente de Deus. Então, a própria fé que nós temos é mais um presente de Deus. É um fator pós-regeneração. Algo que surge em nossa vida, que vem para nós como um presente de Deus após sermos regenerados, recebemos um novo corpo. Então, nós começamos a crer em Deus. Então, a fé, portanto, é o resultado da regeneração, não a sua causa. Ou seja, eu criei, recebi o Senhor, fui escolhido e fui regenerado. Então, a fé é o resultado dessa escolha, desse chamado, dessa regeneração. E lá no capítulo 3 de João, pula uma folha para frente, o versículo 5 a 8, vai dizer quem opera isso em nós, esse regenerar. Respondeu Jesus, é sobre Nicodemos lá, né? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim como o vento vai para onde quer, você não o percebe, não vê de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o Espírito Santo é quem opera o novo nascimento em nós. Então, quem que faz esse agir em nossa vida é Deus através da ação do Espírito Santo. Em nossa conversão, lá como Nicodemos, Jesus enfatiza que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, comparada ao vento, que sopra onde quer, cuja origem e destino são misteriosos. O Espírito então age de forma soberana, livre e imprevisível aos olhos humanos, regenerando o coração do homem, sem que este possa controlar, compreender plenamente o processo. Irmãos, muitas vezes nós tentamos entender coisas que não cabe a nós a queremos entender. Está dentro da vontade e soberania de Deus, em que nós queremos colocar a mão ali e tentarmos colocar a nossa ideia, o nosso pensamento, e que não cabe a nós. O Senhor fez, a palavra de Deus nos orienta e vamos aceitar e cumprir, ponto. O Espírito Santo fez isso em nós, e às vezes nós não conseguimos entender como que é esse processo, mas é assim o agir de Deus em nós.
essa soberania divina nos ensina a confiar na ação de Deus, mesmo quando não percebemos imediatamente os seus efeitos. O novo nascimento, então, não é um evento que podemos manipular, programar, mas uma intervenção divina que nos transforma de dentro para fora. Irmãos, quando Deus faz, Deus age, é algo grandioso. Eu estava vendo um vídeo há um tempo atrás aí, da conversão de uma pessoa, que você vai falar assim, não acredito que foi dessa forma. Um pastor foi para um outro país, e aí quando ele vai pregando, a outra pessoa vai traduzindo. Aí o pastor falava, o cara traduzia, o tradutor estava do lado. E eu não lembro para que país que era, que língua que era. Foi esses videozinhos que a gente vê pequenininho assim, que o camarada se converteu traduzindo ali o que o pregador estava falando. Falava, aí o cara, aí de uma hora para outra o pregador falou, o cara não traduziu. Aí a câmera foi fechando o cara estava chorando. Aí o pregador olhou para ele, entendeu o que estava acontecendo, o abraçou, e ele começou a falar, e o cara começou a traduzir o que ele estava falando. E o cara se converteu traduzindo a pregação do pastor. Aí você fala assim, olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo de Deus veio e agiu na vida daquele cara que não era crente, e algo assim, e é assim que Deus age, e você não entende, Deus poderia ter feito isso, o rapaz estava ali, ou talvez ninguém mais se converteu dentro da igreja com aquela pregação, mas o cara que estava traduzindo se converteu. E assim são várias vezes, várias formas que Deus age miraculosamente, da forma como Ele quer, para trazer o homem para si, que nós às vezes não entendemos, e achamos assim, poderia ser muito mais fácil de outro jeito, Deus, mas não, muitas vezes a pessoa se converte com uma palavra que ouve, com um hino que é cantado, e o Espírito Santo de Deus vai e age ali, e converte, quebranta aquele coração, e nós tentamos olhar aos nossos olhos humanos e ainda perguntarmos para Deus, como isso aqui poderia ter sido de outra forma, Senhor? Não, mas é Deus agindo na vida do homem, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Assim, então, é essa conversão, esse chamado, é essa regeneração, irmãos. E esse novo nascimento, então, é algo espiritual, mas mais do que isso, é radical. Quando vai na raiz, irmãos, vai ali, ó, na raiz. Olha o que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Olha, como é que está? Aqui está tudo no imperativo. Eu vou tirar, eu vou dar, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, eu vou colocar o meu Espírito Santo. Meus irmãos, então é algo que Deus vai fazer de uma forma radical. Um novo coração, um novo Espírito é dado por Deus, mudando desejos, motivações, direção. Por isso, quando nós falamos assim, olha, se converteu. O que é converter? É mudar de direção. Por isso que há mudança de desejos, mudanças de pensamentos, mudanças de ações após a conversão e a regeneração. Tem que acontecer isso. Irmãos, tem que haver mudança. Permita-me usar o seu exemplo, Walter. Walter sempre fala disso. Desse fato em sua vida. Pelo menos é o que eu vejo, né? Da conversão, da mudança de atitudes do velho Walter para o novo Walter. E assim somos nós. Eu poderia dar o exemplo do meu pai, irmãos. Meu pai era um homem totalmente pervertido,
casou com minha mãe falava isso, e quando ela falava, meu pai chorava. Fala disso, chamava de Nissim, ela é Nissim, não conta isso não, fala disso não. Quando casou com minha mãe, ele não saía dos botecos, dos prostíbulos, de jogos de carta. Irmãos, eu tenho uma questão, quando fala de jogo de carta comigo, algo pessoal meu, truco, não sei o quê, eu faço ligações a coisas ruins. Eu tenho em meu coração de que isso, é pecado? Não, irmãos, é porque eu faço ligação às atitudes do meu pai antes do casamento, antes de eu nascer, depois que casou com a minha mãe. Era um homem pervertido. Minha mãe, dentro de casa, aí chegava na segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, aquela serva de Deus, sofrendo, apanhando, dentro de casa. Depois o que Deus fez na vida daquele homem, irmãos? Vocês não conheceram aquele homem. O que Deus fez na vida daquele homem. Assim somos nós, irmãos. Vida podre. Às vezes, Deus olha assim e fala assim, rapaz, vem para cá. Um homem que orava, um homem de oração. Muitas vezes foi presbítero, a pessoa fala assim, eu não vejo João Moreira pregar, falaram comigo às vezes. Eu não vejo, não sei porque vocês acreditam nisso. Eu não sei porque esse homem é presbítero, eu não vejo esse homem pregar. Como se fosse a ação de um homem de Deus, fosse só estar aqui na frente, pregando. O homem levantava às 5 horas da manhã e orava até 7, 8 horas da manhã pela igreja, irmãos. Todo dia. Às vezes ele não lembrava do nome, falava assim, irmão, Deus, minha mãe contando. Ele lá na cama, lá, ele orando. Assim, abençoe o Paulo, lembrava às vezes, e da esposa dele, Senhor, não lembrava os nomes das mulheres. Abençoe aquele irmãozinho lá que mexe no som. Quem não lembrava o nome, ele falava, Deus, eu estou te falando que é isso aqui, tá? Eu não lembrei o nome dele. Às vezes eu chegava lá em casa, mãe, cadê o pai? Apartamento pequenininho, sabe onde que meu pai orava? Dentro do banheiro. O pai ficava lá 1 hora dentro do banheiro. Está fazendo as necessidades? Não, estava orando. Muito menino, muita gente, aquela confusão, às vezes. Onde é que o pai está? Aí depois o pai chegava lá, nome de oração. Mudança total de vida, a regeneração total para quem o viu antes. Eu não o vi, não tive o desprazer de conhecer meu pai antes da sua conversão, eu não era nascido. Mas as minhas irmãs, as 2 irmãs mais velhas, lembravam, às vezes, na infância, né, do que acontecia. E assim é Deus, irmãos, nas nossas vidas. Aí você fala, Deus, João Moreira merecia aquilo, com aquela vida toda torta. Não, mas Deus olhou e falou assim, eu quero você, João Moreira. Vem cá, João Moreira. Com o testemunho da dona Lenice ali, sofrendo. Hoje, se fosse hoje, muitas das vezes, vou separar desse homem. Não, que a mulher ficou ali. Segurando os trancos e barrancos. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, todos os filhos na presença do Senhor. O exemplo daquela mulher, daquele homem depois da sua conversão. Assim somos nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus age de forma radical. Vai lá na raiz, paf, E aí meu pai tinha tristeza de lembrar do velho homem. Não fala isso não, não fala isso não. Não conta essa história não. Às vezes começava a contar para outra pessoa que a gente já sabia, e surgiu o assunto, ele saía de perto. Que era algo que o incomodava, é algo que dava tristeza para ele, o velho homem que ele era. Irmãos, isso é Deus agindo na vida nossa, mesmo nós sem merecermos. E quando isso acontece conosco, produz uma nova vida, uma vida nova. E a regeneração não é apenas um ato interno e invisível, ela produz mudanças, irmãos, concretas, visíveis nas nossas vidas. E tem que ser assim. Essas mudanças têm que ser algo visível para a glória do Rubens, para a glória do Walter. Assim, agora hoje eu sou um novo homem. É para a glória de Deus, para que os outros olhem para o Walter e falem assim, eu conheci esse camaradinho aí. Rapaz, você está mudando.
Glória a Deus. Tem que ser visível, irmãos. Conversão, mudança. O que fazia não faz mais. Tem que deixar de fazer. O velho homem, meus irmãos, não pode sobrepor ao novo homem. Apesar dele estar aqui, como nós vimos quando na Confissão de Fé de Westminster, da santificação, que Deus dá um novo homem, na nova vida, mas o velho está aqui incomodando, aquela briga tremenda entre o velho e o novo. Eu dei um exemplo quando nós falamos aqui na terça-feira, que nós falamos sobre isso, dos dois anjinhos, né? Que você via no desenho animado, o anjinho branco e o anjinho vermelhinho lá. O vermelhinho com o chifrinho. Faz essa coisa errada aqui. Você já fez isso antes, faz de novo. E o lá com a auréolazinha, você faz não. Olha, é a briga interna, irmãos. Essa briga espiritual que existe entre nós. Apesar de sermos regenerados, a nossa tendência era querer o mal. Mas hoje não. Com essa nova vida, nós temos a opção de fazer e querer o bem. Nós temos essa opção de não fazermos o mal, de não pecarmos. 1 Coríntios, capítulo 2, vai nos falar que a regeneração agora tem uma convicção espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2. Me desculpem por ter me emocionado aqui, porque são algo que... Eu já sou chorão mesmo, né? Quando falo de algo que realmente é marcante na minha vida, não tem como, eu não consigo segurar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural aqui, irmãos, é um homem sem Deus, antes de Deus o chamar para si. Porque lhes são loucura, não lhe podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, quando falamos dessas coisas espirituais para um não convertido, ele acha que nós somos bobos, idiotas, somos doidos. Não entende isso. O que nós falamos, o sentir Deus agir no nosso coração, a vontade de lermos a sua palavra, de fazer a vontade de Deus, de estarmos aqui na casa do Senhor. Você é bobo, rapaz. Para que isso? É porque não entende, ele não tem a mente do Espírito. Para ele tudo isso é loucura, idiotice, mas para nós não. Nós passamos, então, meus irmãos, a discernir as coisas de Deus com mais clareza. Então, antes da regeneração, o homem natural não compreende as coisas de Deus, pois elas lhe parecem loucura. Mas, no entanto, o regenerado recebe o Espírito de Deus, que ilumina a sua mente para poder discernir as verdades espirituais. Ele passa a ver o mundo, a si mesmo, a Deus, sob uma nova perspectiva, capacitando a compreender e aplicar em sua vida a palavra de Deus. E essa clareza espiritual é um dos primeiros frutos da regeneração, distinguindo o cristão do homem não regenerado. Então, assim, olha, irmãos, entender o que Deus quer para as nossas vidas é a primeira coisa que acontece após a conversão, após a regeneração. Opa, fui regenerado. Deus me transformou. O que Deus quer para a minha vida? É a primeira luz que vem em sua mente. Aí sim, com esse despertar do Espírito Santo em sua vida, após essa regeneração, você começa a falar assim, olha, Deus quer isso para a minha vida, não quer isso. Quer isso aqui. Aí você consegue discernir espiritualmente o que Deus quer e o que Deus não quer. E aí você consegue, então, optar por não fazer isso mais, o que era errado. O que o homem natural não tem. Ele sempre vai querer fazer a coisa ruim. Sempre vai querer pecar. Não vai querer fazer a vontade de Deus. Isso, irmãos, é fato. Não vai querer. Agora, quando nós, assim, nesse processo de regeneração, começa a falar, então, peraí, então, o que eu tenho que fazer?
Aí você começa então a buscar a palavra de Deus, começa a ter anseio de conhecer aquilo e querer fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. E aí nós vamos ver então em 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, e depois capítulo 3, versículo 9. 2, 39. Não, 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, o regenerado, ele deseja obedecer a Deus. O regenerado, Deus coloca, através do Espírito Santo de Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus que antes não tinha. Ele não tinha isso. Então, esse desejo é colocado através da ação do Espírito Santo em nossas vidas no momento da regeneração. No momento em que Deus nos chama, nos escolhe, nos regenera. Uma nova natureza que conduz a uma nova vida prática. O pecado já não é mais nosso prazer. A questão do pecado, né? Que o ponto principal não é o pecar, porque nós pecamos. Apesar de que nós estamos dizendo, nós pecamos. A questão é ter o prazer no pecado, se deleitar nesse pecado. Porque agora nós já sabemos que o que deve ser feito, e quando assim nós infelizmente não conseguimos fazer e pecamos, o sentimento nosso tem que ser de tristeza, irmãos. Agora eu dei essa deslizada aí. Você vai ajoelha e fala, Senhor, me perdoe, porque eu fiz isso. O problema é, eu fiz isso. Que maravilha. Se deleitar. Ter prazer no pecado. Esse não deve ser mais o sentimento daquele regenerado. Quando isso acontecer. Porque agora nós sabemos o que devemos fazer. Infelizmente, muitas vezes não fazemos, como nos dissemos. Mas não podemos ter prazer, irmãos, quando desobedecemos, quando fazemos algo que entristecemos o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, então, ensina que aqueles que são nascidos de Deus praticam a justiça e não vivem na prática do pecado. Isso não significa perfeição, porque nós sabemos que a perfeição vai ser alcançada lá na glória. Vai ser quando estivermos na presença do Pai, vai ser o último processo em nossa vida. Nós estamos vendo aqui os processos que estão vindo acontecendo. Quando nós chegarmos nesse ponto, nós já não estaremos aqui mais. Estaremos na glória, novo corpo, transformado, vendo o Pai frente a frente. Mas até isso acontecer, voltando hoje à situação. Infelizmente, naquela briga espiritual, muitas das vezes, nós vamos deixar o velho homem vencer, e aí vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, e nós temos que, então, reconhecer isso e pedir, Senhor, perdoa-me, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, não fiz e fiz aquilo lá. O pecado, então, deixa de ser o prazer dominante na vida do regenerado. Ele agora, então, o regenerado, busca agradar a Deus, mesmo enfrentando lutas internas contra a carne. Essa nova inclinação para a obediência é sim um sinal claro da transformação operada pelo Espírito Santo, distinguindo o regenerado do mundo. Então, é aquilo que eu disse, irmãos, tem que ser algo visível. Nós temos que transmitir isso ao mundo. O mundo tem que ver em nós pessoas diferentes. Tem que ver pessoas diferentes, irmãos. Isso nós vimos de novo lá no capítulo que lemos de Tito 3 a 4 e 8, o texto como base.
que o regenerado, então, produz frutos dignos da nova vida. As nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós dissemos, a mudança de comportamento tem que ser visível, e nós temos que parar de fazer isso para fazer aquilo que Deus quer. Essa regeneração nos faz zelosos pelas obras de Deus. Essa transformação gera convicção, segurança, esperança para a nossa caminhada. Nós vamos então caminhar fazendo a obra do Senhor, convictos que Deus já fez essa obra em nossa vida. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração: olha, Deus me transformou. Olha, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a sua vontade, eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Ele, porque Ele me transformou. Essa convicção tem que estar empregada nos nossos corações. Ela não pode apenas transformar no nosso interior, mas ela também se manifesta nas nossas ações. Essa transformação interior tem que sair, tem que ser vista. Aí você fala assim, para ser salvo, a questão das boas obras, salvação. Não, nós fazemos as boas obras, as pessoas veem isso em nós porque nós fomos salvos. Agora, tem que tomar cuidado, isso, de vez em quando a gente fala, eu vou fazer as boas obras para ser salvo. Não, você faz boas obras, as pessoas veem, e isso porque você é um regenerado. É uma consequência. Os seus atos pós-regeneração, para agradar a Deus, é a consequência da sua regeneração, da sua transformação. E com certeza não é o contrário. Isso tem que ficar bem claro. E essa regeneração, ela fortalece a nossa vida. A certeza, então, que nós somos regenerados por Deus é uma fonte de força, estabilidade para nós, discípulos. E essa convicção nos capacita a enfrentarmos os nossos desafios, permanecermos firmes, vivermos a nossa fé. E também nos traz confiança diante das nossas lutas e tentações. É isso aí, irmãos. Olha, 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, nós temos que ter essa certeza nos nossos corações, que quando Deus faz essa obra, o inimigo pode querer se levantar contra nós, mas nós vamos nos levantarmos contra ele, em nome do Rubens, em nome de Jesus. Pai, sai para lá, rapaz, você não vai ter poder sobre mim, não. Nós temos, irmãos, essa autoridade para nos levantarmos. Muitas vezes nós não tomamos posse dessa autoridade que é dada por nós. Às vezes nós deixamos ela em casa, saímos sem ela, né? Muitas das vezes somos pegos, com o ditado popular, com as calças na mão, né? Despercebidos, desguarnecidos. E aí o inimigo vem com as foices. Mas, meus irmãos, nós podemos, com a ação do Espírito Santo, com Deus ali na frente, nós vencemos as nossas lutas, vencemos as nossas batalhas, vencemos o inimigo que se levanta contra nós. Essa convicção que a palavra de Deus nos traz, que nós estamos guardados debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, que é o Senhor soberano, que está cuidando de nós, que Deus cuida de nós. E essa consequência é perseverança na jornada da fé. Mais uma vez, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 3 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, mas muita mesmo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma nova herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Irmãos, Deus tem preparado algo maravilhoso para nós. Olha que coroa maravilhosa, olha que herança maravilhosa, que presente maravilhoso, maravilhoso. Um presente que é incorruptível, sem mancha, que não se corrompe, que não se estraga, que não tem mancha, inacessível, está lá no céu preparada para nós. Para quem? Para aqueles que sois guardados pelo poder de Deus. É eu e você, somos nós. Nós temos que ter, meus irmãos, essa convicção que nessa regeneração, nós estamos sendo guardados por Deus na nossa caminhada. Deus está indo na frente, irmãos. Não faz o contrário, não. Peraí, Deus, vamos lá. Vem atrás de mim. Não, isso não é assim que acontece a coisa, não, irmãos. O Senhor vai na frente. Estamos aqui, Senhor, estamos juntos, Senhor. O Senhor tem que ir na frente. E Ele vai nos protegendo, vai nos ajudando na nossa jornada, na nossa caminhada, como os discípulos que temos que fazer a sua obra, empunhar o estandarte da salvação, fazer a obra do Senhor, transmitirmos isso em nossas vidas, nas nossas ações, no nosso proceder, para que os outros olhem para nós e olhem, esse é um servo de Deus. Isso é diferente. Tem uma frase que às vezes é meio polêmica, não sei quem disse. Você pregue a palavra de Deus, use palavras se possível. Se necessário, né? Quem falou isso, Walter? Agostinho? É meio complexo, meio... Mas testemunhe. Porque às vezes a gente realmente... nós humanos, nós vemos o exterior, irmãos. Eu não vejo o coração, não sei o que está no coração, na mente dos irmãos que estão aí, mas Deus o sabe. Então, nós, como todo mundo, vê o exterior. E se nós não transmitirmos e não mostrarmos, né, o que realmente está no nosso interior, o mundo não vai nos conhecer, não vai conhecer Cristo, o verdadeiro cristão que somos. E isso de fato é, Paulo. Às vezes nós, será que não podemos julgar? Isso. E às vezes até, o que pessoas sempre falam, às vezes, tenta se mostrar algo que não é, uma hora, como dizer, a máscara cai, né? O santarrão lá dentro da igreja, que bonitão, está lá pregando, cantando, falando, e sai daqui e não é aquilo que fala que deveria viver aquilo que prega, né? Mas, irmãos, estão compartilhando para a conclusão, a regeneração, então, é um milagre na vida, é um milagre da nova vida em Cristo, que foi regenerado. Quem foi regenerado tem uma nova mente, novo coração, novos desejos, um novo propósito. Ter convicção dessa obra do Espírito traz estabilidade, alegria, perseverança, que o Paulo falou, para os discípulos. Não confie em decisões emocionais, mas na transformação operada por Deus. Rejeite o velho homem. Olha, está vendo? Rejeite o velho homem. Ou seja, por quê? Porque ele está aqui dentro, irmãos. Nós temos que rejeitar ele. Falar, não, eu sei que você está aí, fica quieto aí, cara. Não, fica quietinho aí. A batalha espiritual nós estamos falando. Né? Está aqui. Fica no seu lugar aí. Sossega, me atrapalha não. E viva em novidade de vida. Apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17. Ajude os outros a discernirem sua regeneração. Ensine que a fé sem transformação não é fé salvadora. Ou seja, irmãos,
Muitas das vezes também era bom nós sentar. O Paulo, cara, são servos de Deus, cara. Vem cá. Muitas vezes nós precisamos desse alerta para as nossas vidas também. Que estamos aí nessa batalha, deixando o velho homem sobrepor, e isso, essa admoestação também cabe a nós, irmãos. Mara, vamos lá, serva de Deus. Espera aí. Algumas ações práticas. Examine os frutos da regeneração em sua vida. Olha, mais uma vez, Paulo, o que você disse. Não confie em decisões emocionais ou experiências passageiras. A verdadeira regeneração, então, produz transformação visível, novos desejos, novas prioridades e novos frutos. Avalie a sua vida, meus irmãos. Como está sendo. Avalie como está sendo a sua conduta, a sua ação. Reforce, então, sua identidade como nova criatura. Então, essa regeneração nos torna novas criaturas. Rejeite as mentiras do velho homem. Viva de acordo com sua nova identidade em Cristo. Isso envolve renovar a mente pela palavra de Deus e buscar a santificação diária. Então, isso tem que ser, meus irmãos, uma busca diária em nossa vida. Ajude, então, os outros a discernirem sua regeneração. Como discípulos, temos a responsabilidade de ensinar que a fé salvadora produz transformação. Fé sem obras é morta. Então, oriente, ajude os outros a examinarem as suas vidas e a buscarem, então, essa nova conduta, essa nova ação na sua vida, verdadeira regeneração, confiando na graça de Deus. Irmãos,